E aí, galerinha, tudo bom? Então, tô aqui de volta pra gente falar um pouquinho sobre os diversos caminhos que existem, né? E qual nós decidimos trilhar. Aí eu queria perguntar para você: destino ou decisão, né? O que acontece? Existe uma palavra bíblica, olha eu e a Bíblia de novo. Existe uma palavra bíblica que fala o seguinte, que nós temos livre arbítrio para escolher o que nós queremos para a nossa vida, né? Deus nos mostra o caminho, né? Agora, decidir se queremos ou não segui-lo é conosco. Deus deu a Adão e Eva um paraíso enorme, mas Eva preferiu ser igual a Deus, ser Deus, e pecou e perdeu o paraíso e perdeu tudo. E Adão preferiu não perder Eva, então comeu também do fruto proibido e perdeu também a graça de Deus. Então Deus te dá o caminho. Agora, seguir esse caminho é uma decisão nossa. O que é decisão? Decisão é quando há uma incisão, você separa o que você quer, o que você deseja, entendeu? E o que você precisa fazer para isso. E dói decidir. Por isso, às vezes é muito mais fácil você a gente jogar a responsabilidade em cima do destino. Ah, é porque eu não estou destinado a isso, é porque eu estou destinado àquilo. Existe uma parábola, que é a parábola da semeadura, que fala muito sobre o que brota em nossos corações, né? Fala que um semeador veio com várias sementes e essas sementes foram caindo, uma caiu num terreno fértil, outra caiu num terreno arenoso, outra caiu entre espinhos, enfim. E algumas sementes nasceram, mas foram sufocadas pelo espinho, outras não chegaram nem a brotar, e outra nasceu forte, né, e cresceu. Nossas decisões, né, vêm exatamente do meio que nós vivemos. Quando você está num meio onde as pessoas te apoiam, onde você se sente mais forte, você tem a possibilidade desse fruto crescer, né? Essa semente crescer mais forte, é maior. Por exemplo, se eu tô em meio a situações caóticas, é mais fácil eu ver o que é caótico. E se eu tô em meio a situações boas, é mais fácil eu ver as situações boas da minha vida. Mas isso também não é que vai acontecer coisas ruins porque eu vivo num meio caótico. Não. Existe uma historinha do lobo que fala assim, dentro de cada um de nós tem 2 lobos. Um que só pensa o negativo, só pensa coisas ruins, e um que tem, né, o lado bom, que só vê as coisas boas. Aí a pergunta no final, qual é o lobo que sobrevive? É aquele que você alimenta mais. Então, se você olha as coisas pela perspectiva caótica, provavelmente você vai viver uma vida caótica, mas se você olha as coisas por uma perspectiva de prosperidade, você vai viver uma vida de prosperidade. Ah, mas eu não tenho o direito de uma vida de prosperidade, ou então eu até tenho direito, mas infelizmente é igual aquela música que fala assim, que Deus
me colocou, me fez nascer ainda na barriga da miséria, né? Que eu não sei direito porque eu não conheço muito essas canções. Mas é assim, olha assim, eu nasci com tudo ruim, eu nasci com tudo péssimo, como é que eu vou desenvolver, vou crescer, vou ser, eu serei alguma coisa. Eu serei alguma coisa a partir do meu poder de ação. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso decidir e agir. Se eu decido ser melhor, eu serei melhor, independente de qualquer coisa. Eu gosto também de citar muitos exemplos dos meus pais. Meu pai viveu na pobreza, ele não tinha o que comer, não tinha nada dentro de casa. Às vezes recebia da vizinha, ele conta, né, um feijão azedo, e aí a mãe dele lavava o feijão e colocava na mesa para comer. A minha mãe também teve momentos da vida dela, muitos momentos da vida dela que ela não tinha o que comer em casa. Então, assim, e hoje o meu pai cresceu, desenvolveu, é militar, ele cursou faculdade, é teólogo, é pastor. Então, assim, se você olhasse a situação caótica do meu pai, ele, não tenho oportunidade nenhuma, não serei nada na minha vida. Mas a força de vontade dele de eu vou sair daqui, eu vou transformar minha vida, eu serei melhor, né, fez com que o meu pai hoje obtivesse sucesso, né, tivesse todas as coisas que ele conquistou. E isso é maravilhoso. Então, assim, depende do lobo que você alimenta. A vida é um jogo. Meu pai costumava falar isso também. Ele dizia assim que tem várias fases, né, da vida. É como um jogo de videogame e que se você quando você passa por ela, por uma fase muitas vezes, você aprende a lidar com aquela situação, é rapidinho para passar da próxima vez. E aí quando você morre lá no chefão, você volta de novo do início para chegar até o chefão, é muito mais fácil. Então acaba que com bastante treino, uma fase fica melhor do que a outra. Então você aprende também com a derrota. Você aprende com aquilo que você que você perdeu e ganha sabedoria para jogar novamente. Agora, o que a gente não pode é deixar que as outras pessoas decidam que a gente não vai jogar, ou até mesmo decidir não jogar, né? Porque o meu destino não me permite jogar, não me permite ir além. Não deixe que as pessoas decidam o que você vai deixar de fazer na sua vida. Não fique no banco de reserva, jogue. Mesmo que você perca ou que você ganhe, lembre que você está ganhando do mesmo jeito. Mesmo que seja só aprendizado. Aprendizado é muita coisa. Meu pai costumava dizer que a única coisa que não podem tirar de você é o que você aprende, é a sua sabedoria. É aquilo que você conquistou aqui, ó, na sua cabeça. E aí o que acontece? Se você parar, você vê jovens hoje, né, com um índice muito alto de suicídio. O Brasil, ele está em 8º lugar do maior número de suicídios. O que isso tem a ver? É o seguinte, quando eu não tenho um objetivo muito claro, quando eu não decido seguir um caminho certo, né, o caminho que me faz feliz, eu vivo a vida do outro, ou eu vivo muito infeliz numa caixinha e acabo questionando por que eu tô vivendo. E aí acabo fazendo uma besteira na minha vida. Hoje, as pessoas têm muita dificuldade de amar. A gente fala assim, aproveita o cavalo selado e pula em cima porque é a oportunidade que você tem para correr atrás. Mas a gente esquece também do seguinte, eu preciso aproveitar o cavalo selado, mas eu preciso também ser, como a gente falou lá na live, né? Que eu preciso ser um bom antropólogo, eu preciso observar todas as oportunidades, eu preciso verificar tudo o que acontece para ver se realmente esse cavalo selado é o que eu quero pegar.
E aí, quando eu sou um bom antropólogo, o que que acontece? Eu tenho dados suficientes para ser um experimentador. O problema é que as pessoas querem ser experimentadoras sem trabalhar a parte de antropologia na sua vida, né? De pesquisar. E aí acontece, experimenta o amor achando que aquela. Eu amo e ama sozinho, né? Não observa que não é amado, acaba desiludido, e aí os casamentos terminam muito rápido porque você quer que o outro seja aquilo que você sonhou e não você não entra num relacionamento para fazer o outro feliz, você entra num relacionamento para que o outro supra a sua infelicidade. E aí cria fantasias que não existem, tenta mudar ao máximo a pessoa e não olha para você, não tenta se mudar. E aí são pessoas frustradas em relacionamentos, em empregos, em estilos de vida e com medo de amar, com medo de ter compromissos verdadeiros, né, de se responsabilizar e acabam pirando, né, digamos assim, e infelizmente gera esse índice alto que tem no Brasil de depressão, de suicídio, de estresse, entre outra coisa. A gente costuma dizer que o patamar de remédio antidepressivo está lá em cima, né? Na bolsa de valores, o de antidepressivo está lá em cima. Mas brincadeiras à parte, né? O que acontece? Então, essas pessoas cheias de medos, elas não conseguem enxergar que Deus deu para elas o poder de ter uma vida extraordinária. Como assim eu tenho o poder de ter uma vida extraordinária? Cara, lá em Gênesis, Gênesis 1, se eu não me engano, do 26 ao 28, fala assim: que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele fala assim: agora vamos e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus não foi feito, né? Ele já existia, mas digamos assim, ele não foi feito para ter uma vida medíocre. Deus é extraordinário. Então, se Deus é extraordinário e eu sou feita imagem e semelhança de Deus, eu fui feita para ser extraordinária. Quem me torna medíocre sou eu mesma, com as minhas decisões, as minhas atitudes, né? Então, as nossas decisões nos tornam medíocres. Eu, como criatura de Deus, preciso acreditar no que Deus tem para mim. Porque senão eu sou um ser adaptável. Eu me adapto muito fácil. E eu me adapto tanto às coisas boas quanto às coisas ruins, como ser humano. E a gente precisa ter cuidado com o que a gente se adapta. Porque quando a gente não tem um objetivo muito claro, um sonho muito claro, um caminho muito claro, a gente acaba seguindo o caminho do outro, o sonho do outro, o objetivo do outro, e acabamos virando escada, né? Degrau para o sonho de alguém. E aí acabamos sobrevivendo e não vivendo. Né? Essa é a arte da vida, aprender a viver e não a sobreviver. A gente quer viver. Agora, quando nós sabemos o que nós queremos, aí sim, os nossos olhos se abrem, a gente trilha o caminho correto, entendemos que somos feitos para ser seres extraordinários, para fazer coisas extraordinárias, para viver no extraordinário, e aí ultrapassamos limites. Até Albert Einstein diz assim, que nós temos o destino que nós queremos. Por quê? Porque o nosso destino é por nosso mérito, é de acordo com o que nós merecemos. Então, se você deixa que o destino te leve, que a maré te leve,
Você não tem ideia de onde vai chegar. Mas quando você foca em alguma coisa que realmente é o que você quer e nada, rema o barco, né? Aí sim, você consegue chegar numa terra firme que é a terra que você desejou. Então pensa nisso. Nós temos vários caminhos. Mas qual caminho você quer seguir?